do verso 7 ao 24 vai ser a nossa meditação, mas para a nossa leitura nesse momento, vamos ler apenas versos 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 3, perdão, 1 João, capítulo 3, iremos ler nesse momento o verso 9 e 10. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Amém? Assim a palavra do Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém? Amados, o DNA do pai nos filhos. Você já prestou atenção? Às vezes, filhos até com características diferentes, né? Às vezes, na minha casa mesmo, né? Eu estava conversando em uma chamada de vídeo hoje com meu pai, com minha irmã e meu irmão, e minha irmã explicando a meu pai quem eram meus netos, né? De quem era filho, os bisnetos dele, no caso, né? E aí disse, o pretinho é o mais novo, né? O branco é o mais velho. Então eu tenho 2 filhos, mas um tem a pele mais clara do que o outro. Mas apesar disso, mesmo tendo essa diferença e tendo outras tantas diferenças, nós vamos perceber similaridades. Nós vamos perceber no jeito de falar alguma característica. Nós vamos perceber um traço físico e algo assim. Os filhos de Deus, segundo o texto que nós estamos lendo, eles também expressam características do seu pai. Preste atenção comigo, a gente vai voltar para esse texto depois, mas o verso 9 afirma, porque o que permanece nele é a divina semente, qual eu fiz um trocadilho de palavras e chamei de DNA, né? DNA. Então eu queria brincar com vocês ainda um pouco mais e chamar para hoje a gente estar naquele programa do Ratinho, certo? Que hoje vai ser o DNA do Ratinho aqui. E no final da nossa mensagem, queria que você tentasse ler o exame do seu DNA. Se prova que de fato você é filho ou filha de Deus. Amém? Meus amados, a fé cristã, ela tem uma âncora, uma base, ela tem um alicerce que não pode ser mudado. A gente temos pontos que podemos discordar de irmãos na fé. Por exemplo, algumas igrejas cristãs, piedosas, acreditam que pode ser batizado criança. Outras igrejas cristãs, ainda cristãs, piedosas, acreditam que não tem o batismo infantil. Isso, apesar de que há uma divergência, mas não diminui o nosso vínculo de fé. Há igrejas de irmãos nossos na fé que acreditam que o batismo só é válido se ele for com muita água, ao ponto de a pessoa poder mergulhar na água e ser tirada de volta. Há igrejas como a nossa que acreditam que não precisa de tanta água, pouca água, molha a cabeça e tem o mesmo símbolo. E isso não nos separa, isso não nos divide quanto à nossa fé. Porque são pontos que podem sim serem tratados, discutidos, porque a Bíblia não traz tanta clareza assim. Pode haver divergências, mas há pontos na nossa fé que não
pode, não tem como, de forma nenhuma, ser negociado. Por exemplo, só pode ser considerado cristão, de fato, aquele que acredita em Jesus Cristo. Certo? Aí dizer assim, pastor, mas isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Não. Por exemplo, tem alguns que não acreditam na divindade de Jesus, que Jesus é Deus, um com o Pai, conforme as Escrituras diz, conforme o próprio Senhor Jesus reivindica ser, e se consideram cristãos. E dizem que são crentes. Já pensou? Tem outros também que têm a fé discutível, porque eles acreditam que a fé salvadora não é suficiente. A fé na obra de Jesus não é suficiente. Eles acreditam que para serem salvos, eles precisam de Jesus e mais alguma coisa. Aqueles que acreditam que para ser salvo precisa de Jesus e do sábado. Ele tem que, no sábado, ele não pode fazer trabalho nenhum, porque se ele fizer, ele perde a salvação. Aqueles que sempre querem acrescentar algo a mais além de Jesus. A esses, nós não cremos que são crentes, que são cristãos. E é interessante eu dizer isso, pode ser que seja até um pouco chocante para você, mas esse é o DNA da fé. Isso é algo que não pode ser e não tem como ser negociado, porque é uma necessidade bíblica. Creia em Senhor Jesus e serás salvo. Logo, se eu digo que creio e não creio que Ele é quem Ele diz ser, eu não creio. Eu não creio nele. Amém? Na época de João, já tinha o que nós chamamos desses hereges, esses que diziam serem cristãos, diziam serem crentes, no entanto, eles não acreditavam nas Escrituras, no Cristo, no Senhor Jesus, conforme é apresentado na própria palavra. Eles não acreditavam, por exemplo, na divindade plena de Jesus. Não. Eles acreditavam em algo meio que tanto quanto tenebroso até. Eles acreditavam que Jesus era um homem comum que se tornou Deus só após o batismo. E recebeu a divindade ali no Jordão após ser batizado. E que a divindade o abandona antes da cruz. Isso é contraditório conforme as Escrituras, porque o próprio Jesus disse que daria a vida, se entregaria, porque ele tinha poder para dá-la e requerê-la de volta. E quem tem poder sobre a vida e sobre a morte, senão Deus? Ele disse, orando ao Pai, ele disse que ia e queria de volta a glória que ele tinha antes de haver mundo. Logo, Jesus, ele não se torna Deus com o batismo, ele é Deus glorioso de eternidade a eternidade. Apocalipse, capítulo 1, apresenta Jesus como o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Todo-Poderoso, o Senhor Deus. A Ele dá glória, porque Ele é Deus. Mas na época de João, havia quem duvidasse disso. Na época de João também havia uns que se diziam serem cristãos, mas pregavam um evangelho tanto quanto distorcido, porque eles acreditavam que a salvação não era pela fé em Jesus Cristo, era pelo conhecimento. E o conhecimento não era só o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era o conhecimento das ciências, o conhecimento das teologias, das filosofias, de tudo isso. Isso era que elevava a mente humana ao ponto de salvar a sua gnose, o seu saber ou a sua alma, como assim eles consideravam. E isso eles estavam pregando dentro da igreja.
E é interessante porque alguns desses, quando começaram a ser confrontados, começaram a sair. Eles não ficaram. E João, nessa mesma carta, vai dizer: eles saíram porque eles não eram dos nossos. Logo, quando nós olhamos para os escritos de João, que ele escreve para combater essas heresias, nós conseguimos perceber que há umas características, o qual eu estou chamando aqui essa noite de DNA, que provam aqueles que têm uma fé verdadeira, no Deus verdadeiro, no Cristo verdadeiro, por isso começam a se parecer com Ele. Amém? Vamos para a Escritura? Versículos de 7 ao 10, João vai nos mostrar que o DNA do Pai nos seus filhos, esse DNA que não é que nós não nascemos com ele, mas recebemos sim após o novo nascimento, após o Espírito Santo nos fazer entender o juízo e a justiça de Deus em Cristo. Nós recebemos esse novo nascimento e passamos por isso a ser nova criatura. Por isso também é produzido em nós uma nova maneira de enxergar, uma nova justiça. Olha o que João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado não procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática constante, desordenada do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente, essa divina semente que muda o DNA. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso é um novo nascimento. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Perceba, os filhos de Deus, agora, por receberem essa divina semente, vivem uma prática diferente, uma mudança, uma transformação. É interessante quando João escreve, porque ele diz: não deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que vive pecando não tem como ser justo, não tem como ter recebido a semente, como ter nascido de novo e viver do mesmo jeito, nas mesmas práticas. Amados, talvez você olhe para esse texto e pense: peraí, eu ainda peco. E agora? Será que eu não sou filho de Deus? Será que eu não sou filha de Deus? Porque agora mesmo eu estava vindo de casa e uma pessoa passou na minha frente, um carro quase atropelou meu pé, o caba na moto passou na poça de lama e me molhou, e se eu pudesse eu tinha matado. E eu estava saindo de casa e estava tudo tão bem, mas o meu marido fez isso que... E eu pequei. E a minha mulher fez isso e o menino... E agora? Você deve estar pensando. Durante a semana eu tive pensamentos ruins. Eu desejei o que não era para desejar. Eu cobicei o que não era para cobiçar e agora eu peco. Será que isso é prova que eu não sou filho de Deus? Não, amados, não. Calma, calma. Não criemos pânico. Se João estivesse dizendo isso, ele ia contradizer o que ele disse no capítulo 1, versos 8, 9 em diante. Porque ele diz que aquele que lá ele afirmou, aquele que diz que não peca é mentiroso e está chamando Deus de mentiroso também. Estão lembrados? Logo, o que João está dizendo aqui não é que os filhos de Deus não pecam mais. Não, ele está dizendo que ele não está entregue ao pecado. Ele não é mais escravo do pecado. Ele não está mais contente em pecar.
O pecado não traz para ele mais o prazer que trazia antes, porque ele nasceu de novo. Ele não está mais escravizado. O prazer dele, ainda que ele peque, não está mais no pecado. Por que não? Porque ele não é mais filho do diabo. Porque esse pecado não tem mais poder sobre ele como tinha antes. Pense, amados, você nasceu escravo e você morrerá escravo. Paulo afirma isso escrevendo aos Romanos. E aí ele diz assim: ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Você nasceu escravo, você nasceu escrava, e você vai morrer escravo, e você vai morrer escrava. A diferença vai ser quem é o seu Senhor. Quem é o Senhor sobre sua vida? Quem é o seu Pai? Quem é que tem autoridade sobre você? Porque se é o pecado, se é Satanás, se ele é o seu pai, se o pecado ainda tem poder completamente sobre você, você não só peca, você peca e sente prazer, você continua lá porque você é escravo. Porque você está oprimido por isso. Porque o escravo é o pecado, perdão, é um senhor terrível. Ele promete vida, mas ele dá morte. Ele promete liberdade. Oh, meus amados, e quão terrível é. Você já parou para ver o que acontece com pessoas que estão drogadas, pessoas que estão embriagadas, pessoas que são é, é, levadas por substâncias químicas, o álcool, outra droga qualquer? Você já viu aquela pessoa que é uma pessoa excelente, uma pessoa tão educada, mas quando bebe ele desrespeita a todo mundo, já viu? Mas aí ele se envergonha, mas na outra semana ele bebe de novo e faz aquela mesma palhaçada de novo. Já viu gente assim? Você já viu recentemente, eu não lembro agora o nome dessa droga que tem nos Estados Unidos. É uma droga que, graças a Deus, não chegou no Brasil ainda. E Deus tenha misericórdia que não chegue. O, o, as pessoas ficam em pés, morto-vivo. Porque as pessoas ficam em pé, as pernas não se dobram, mas o corpo da pessoa fica com a cabeça encostada no chão. E aí, os bairros que estão infestados nos Estados Unidos com essa droga, você parece que está naquele The Walking Dead, né? Assim que fala, né? Que é aquele filme, aquela série que é cheia de zumbi, porque as pessoas estão em decomposição vivos, estão, sabe, sendo destruídos. Mas assim, aí você olha aquilo ali é um extremo terrível. Mas eu trabalhei por quase 2 anos com dependentes químicos. Não usavam aquelas drogas. Algum era só o álcool. E eu me lembro um senhor que morava na rua. E quando ele foi recolhido para casa, ele disse que queria ser tratado. Um senhor já de idade, cabelinho branco, magro, a pele ressecada, cheia de feridas, a boca toda cortada, porque ele não tomava água. Imagina como é que estava esse homem. O mau cheiro. E aí nós levamos ele e ele tomou um banho e ele se alimentou bem e ele dormiu noites maravilhosas e ele começou a se fortalecer e ele começou a mudar o semblante, a pele corada, os lábios hidratados, as unhas cortadas, roupas limpas. A filha dele levou o neto para vê-lo, que fazia tempo que não via, ele morando na rua. E a filha dele levou um relógio para dar de presente, levou um radinho que ele gostava, da marca, com cuidado que ele gostava, o sapato social que ele gostava, e ele todo alinhadinho, todo bonitinho. Em poucos meses, ele fugiu da casa e voltou para a rua, para dormir nas calçadas.
para comer o que as pessoas davam e beber qualquer tipo de bebida, porque ele é escravo do pecado, do vício, do álcool. Esse é o símbolo que eu consigo passar para vocês hoje do que é a escravidão. Ser escravo do pecado, você não conseguir dizer não para ele nunca. É você se acomodar nele, mesmo quando você sabe que ele está lhe levando para o maior abismo e para a morte. Mas ainda assim, você não consegue, como João diz, fazer e ter uma prática de justiça. Porque ter práticas justas não é só você devolver o troco que lhe deram errado. Ter a prática de vida justa não é apenas você cobrar o justo pelo seu trabalho. Ter uma vida justa não é apenas você tratar bem as pessoas. Porque isso tudo é ser justo, mas isso também são práticas sociais comuns. Vocês entendem? Ter uma vida justa é você se ajustar a Deus. A justiça que vem de Deus. Vocês estão me entendendo? Não? Abra comigo sua Bíblia, vai em Romanos. Romanos, capítulo 10. Preste atenção no que Paulo diz. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam... Você sabe, Paulo está orando. Parece como que Paulo estivesse orando. Ele está orando em favor de quem? Dos judeus. Ele está orando em favor dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas, dos judeus. Mas olha o que ele diz, versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria... Vocês entenderam? Logo, o que Paulo está dizendo é que esses homens, o qual ele está orando para que sejam salvos, são homens justos. Eles estabeleceram a justiça própria. Eles procuravam honrar o seu nome. Comprar fiado eles pagavam. Dizer sim, sim, não, não. Eles buscavam andar de forma correta e digna. Eles tinham um esforço pessoal de serem eticamente corretos. Vocês estão entendendo? E onde é que estava o pecado deles? Qual era a injustiça? Eles não aceitarem, não se submeterem, não se curvarem à justiça de Deus. Veja ainda o verso 3. Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Logo, eles não se renderam a Cristo. Porque, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vocês estão me entendendo? Logo, ser justo, quando o João diz aqui, volte comigo, quando o João diz aqui, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Essa justiça aqui não é a lei civil, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, cobrar o certo, receber o certo. Não é essa justiça. Respeitar os sinais, os semáforos, as placas de trânsito, obedecer às autoridades. Não é simplesmente essa justiça. Porque o que João está querendo dizer aqui é o mesmo que Paulo diz lá. É se sujeitar à justiça que procede de Deus. E a justiça que procede de Deus é Cristo.
Não se engane. Não se engane. O que pratica a justiça é justo. Peraí, tem certeza disso? Claro. Vocês lembram quem eram os oponentes? Vocês lembram o que pregava os opositores de João, os inimigos da fé? Que Cristo não salvava sozinho. Que não era justificado apenas por crer em Jesus. Logo, eles criavam outro meio de justificação, conhecimento, a gnose. E aí João diz, olha, não se engane, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E eles faziam isso e ainda iam para as práticas imorais. Eles pecavam. E diziam que o pecado não influenciava em nada, porque o que salvava eles não era a prática ordeira da vida. Não era eles viverem em santidade, não era a fé e não era a santidade, era o conhecimento. Vocês estão entendendo? Aí você pode dizer assim, mas pastor, hoje em dia não temos isso não. Tem. Tem. Tá cheio assim, ó. Tá cheio na internet. De pregadores pregando essa mesma heresia. Essa mesma heresia. E querendo usar a Bíblia para dizer que você pode fazer o que quiser. Que você pode viver como você quiser. Você só precisa dizer a paz, Senhor. Você só precisa se achar crente. Você só precisa se achar salvo. Sem novo nascimento, sem fé em Jesus, sem obediência e sem parecer com Cristo. Porque o que tornava Cristo, de fato, e o seu testemunho de fato válido, era que nem mesmo seus inimigos podiam apontar para ele pecado algum. Porque ele era santo. Obediente ao Pai. E é somente por isso que ele pode justificar aquele que nele crê. Por ele ser perfeito, varão perfeito, para salvar varões imperfeitos, como eu e você. Amém? E aí, João, quando chama-nos a atentar para esse novo nascimento, esse novo DNA que é colocado em nós, deve nos levar a uma prática do que é justo, porque ele é justo, não é simplesmente a não pecar, mas é agir conforme ele. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia e voltar para João capítulo 1. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a diferença daquele que pratica a justiça para o que não pratica? Aquele que é filho de Deus e tem o DNA de Deus e por isso é justo e justificado, não é só que não peca, é que reconhece que é pecador. É que confessa seus pecados. É que busca perdão em Deus. É que acredita no que João vai continuar falando ainda no capítulo 2, filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Olha só o que João vai dizer. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vocês estão entendendo? Você não deve pecar não, viu, crente? Mas se pecar, corra para Jesus. Confie em Jesus. Ele é o advogado fiel daqueles que nele crê. Daqueles que buscam a Ele. Daqueles que confessam que são pecadores. Ele é o advogado fiel
Diferente dos advogados humanos, que querem provar a inocência. Jesus quer provar que você é culpado. Jesus prova que você é culpado. Não adianta, mesmo se você for americano, não tem como você, diante, querer ser perdoado pedindo a quinta emenda, né? Eu não sei se no Brasil tem direito ao silêncio, né? Nos Estados Unidos, você já viu algum filme, né? O americano, quando chega diante do juiz, ele, para não criar prova contra si, ele recorre à quinta emenda, que é para dizer que ele pode permanecer em silêncio. Mesmo sofrendo acusações, mesmo tendo prova, ele diz: eu permaneço em silêncio. Não sou obrigado a criar provas contra mim mesmo. Jesus não aceita a quinta emenda, viu, americana, nem o direito do silêncio brasileiro. Se você é pecador, você tem que confessar. Aí ele chega diante do Pai, do justo juiz, e diz assim: tá aí, Pai. Ele é pecador. Não é que nem no Alto da Compadecida, viu? Não é. Que vai justificar porque pecou. Oh, mas ele pecou porque ele passava fome, mas ele teve que roubar. Mas ele pecou porque a mulher dele era ruim mesmo. Ele pecou porque ele foi enganão. Jesus diz assim: ele pecou porque ela é ruim. Ele pecou porque ele peca. Ele pecou. Tony pecou porque é pecador mesmo. E agora, o que é que resta para ele? Qual é a sentença que o pecador merece? A Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. Só que Jesus diz assim: mas já foi pago. Eu morri por ele. Eu levei, Jesus vai dizer, eu levei sobre mim a sua culpa. O castigo que ele merecia, eu levei sobre mim, para que ele tenha paz, para que ela tenha paz, para que ele e ela seja justificado, ele sofreu a injustiça. É essa justiça. É esse que é o justo. É aquele que pratica a justiça. É aquele que confia na justiça que veio de Deus. Amém? Essa é uma característica do DNA dos filhos de Deus. E só pode fazer isso porque tem a divina semente. Olha, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. É o DNA. Ele não é uma árvore infrutífera. Ele não vem de uma semente que não dá fruto. Ele não é fruto de uma árvore morta, plantada em terra seca. Pelo contrário, ele está ligado à videira verdadeira. A semente que está nele dará fruto no seu devido tempo. A semente que está nele leva sempre para perto de Deus, porque ele vive às margens das águas correntes do rio da vida, que é Jesus. É diferente do filho do diabo. Pois os filhos do diabo são exatamente caracterizados pelo seu pai. Preste atenção. Olha o que diz o texto. Aquele que pratica o pecado, verso 8, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. João nos leva lá para Gênesis capítulo 3. O início de todas as coisas. O diabo já chega com mentira, com astúcia, trapaceando, distorcendo a palavra de Deus. E a esses que João está chamando de filho do diabo. Os que estão fazendo a mesma coisa. Na época dele, mas também na nossa época.
daqueles que tentam usar a palavra de Deus para fins próprios, com interesses pessoais, para enriquecimento, para trapacear, para tirar proveito das pessoas, para conduzir ao pecado. Esses são os filhos do diabo. Nem sempre são líderes religiosos. Nem sempre são. Às vezes o crente, o que diz que é crente, pelo menos, o que foi batizado, o que está no rol de membro da igreja, mas as práticas dele é para levar o povo a pecar e não a santificação. Acontece isso sim ou não? Ou só quem peca são pastores? Só quem leva a igreja ao pecado são pastores? Não. Não. Pelo contrário. Às vezes, o corpo, os cristãos. Só é você olhar, os ditos cristãos, né? Se você olhar a carta de Paulo aos Coríntios. A gente já pregou aqui várias vezes nela, já falei várias vezes sobre isso. O púlpito, os pastores que passaram na igreja, não tinham acusações contra eles. Paulo, Pedro, Apolo, homens que não de ministério libato. No entanto, dentro da igreja, tinha crente fornicando, tinha contenda, divisão, partidarismo, tinha todo tipo de coisa e isso estava levando a igreja a morrer, a pecar. Tinha gente egoísta, só pensava em si, e era um fuxico para um lado, um fuxico para o outro, e era um negócio feio que estava levando a igreja à morte. Estão entendendo, meus amados? Era pecado encoberto, sem confissão, sem arrependimento, sem prática da justiça que procede de Deus, sem colocar a fé em Cristo, sem crer em Jesus como um advogado fiel e justo, sem querer a justificação que vem de Cristo, apenas encobrindo, passando pano, deixando quieto, um amor falso. O amor que nossa geração ama. Sabe qual é? O que sempre diz, vai na tua fé, não aceita a crítica não, tu não tem que dar satisfação a ninguém, vai da tua vida o que tu queres. Era o povo de Corinto. Estão entendendo, meus amados? Esses são os filhos do diabo. Esses têm o DNA do Pai. Não tem o DNA de Deus. Olha o que João diz. Nisto, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Uma marca clara, indiscutível do DNA do Filho de Deus e do DNA do filho do diabo está o quê? O amor ou a falta dele. O que ama, amar. Quem ama disciplina, sim ou não? Quem ama corrige, sim ou não? Quem dá o tapinha nas costas? Quem passa o pano? Quem alisa a cabeça ama? Não. Quem deixa aí, ó, vai como quer. A Bíblia diz isso, né? Assim como Deus disciplina o filho que ama, o pai também deve. Não é assim? Comparando com Deus. Deus disciplina. O pai que ama o filho também deve discipliná-lo. O irmão que ama seu irmão vai deixar ele à toa? Vai deixar ele viver de forma desordenada, desorientado, escravizado pelo pecado? Ou vai corrigi-lo, exortá-lo? Ou vai para gerar no seu coração arrependimento, quebrantamento, santificação? João está falando disso desde o início. João está batendo nessa tecla. A santidade, a pureza, a justiça. Porque são marcas dos filhos de Deus. E a marca do amor.
Mas a marca do diabo não é essa. É a mentira, é o engano, é a distorção da verdade, é deixar ser quem quer. Uma das maravilhas que eu descobri na Bíblia foi que o amor de Deus é revelado, é confirmado, é atestado no coração do crente quando ele não deixa você ser quem você é. Você pode nascer Jacó, enganador, trapaceador, sabe, mentiroso. Você nasce Jacó, que gosta de vantagem. Você nasce Jacó, você quer sempre estar, sabe, à frente. Você nasce Jacó, você quer o direito da primogenitura que não é seu. Você negocia de forma, sabe, com um peso diferente, porque o cara vai trocar a herança do pai pelo um prato de sopa, porque o irmão é o cara ser ruim, não? O Esaú era um abestalhado, otário, safado também, que não merecia nada, né? Porque o cara, porque estava com fome, o pai sendo dono de tudo. Preguiçoso, sem vergonha. Porque o porque estava com fome, não tem coragem de fazer um comer, que logo apressar o negócio. Mas Jacó também miserável, rapaz. Né? Foi para casa do tio, o, a briga, ele e o tio, para ver quem era mais mala do que o outro, não foi? Não foi assim? O tio tapeou ele, botou a filha mais velha, ele espinhada não, ficou cardioa e começou a ajeitar uma coisa para ficar com mais rebanho do que o tio e saiu de lá rico e só queria ter vantagem. E quando chegou diante do anjo, ele só saía com a bênção porque ele quer sempre ter vantagem, sempre quer ter vantagem. Mas diante de Deus, Deus diz assim: olha, a partir de hoje teu nome não é mais Jacó. Tu vai sair daqui mancando com a marca, mas teu nome agora é Israel, príncipe de Deus. Você nasceu Jacó, viveu como Jacó, mas não morre Jacó, porque a justiça de Deus vem sobre você. Amém? Aqueles que Deus ama têm um DNA modificado, porque nasce de novo. Você pode ser chamado ainda de Bruno, de Ícaro, de Sóstenes, mas se você é filho de Deus, no céu você terá um novo nome. Não é isso que a Bíblia diz? Não é da promessa? Uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela, que só quem sabe por enquanto é aquele que escreveu. Quem você é filho, de quem você é filho, o seu DNA mostra. Porque aquele que tem a divina semente, que recebeu o DNA divino, aquele que nasceu de novo, João diz que ele não só é transformado externamente, mas também internamente. E essa transformação interna passa a ser demonstrada de forma externa. Olhe comigo. Sua Bíblia está aberta? Veja o que diz. Versículos 11 ao 15. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e a dos seus irmãos justas, e a do seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós não sabeis que os assassinos não têm a vida eterna em si? Foi duro demais, não foi não? Assim, eu não amo, pastor, porque eu sou assim uma pessoa muito reservada. Assim, porque é de mim mesmo. Cada um por si. Não, pastor, assim, eu gosto de ir para a igreja, mas os irmãos, assim, eu não vou muito assim com o povo. E eu acho que o povo também não vai comigo. Se você pensa assim, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Você tem toda a razão. Se você pensa isso, você tem toda a razão. Porque não tem como o filho das trevas com os filhos da luz ter comunhão. Precisa mais alguma coisa? Tem que explicar. Porque a Bíblia diz claramente, não sou eu que estou inventando, sou? Os filhos de Deus amam os irmãos. Aprenda a amar gente ruim que nem eu. E gente ruim que nem você. E só ama. E você só vai me amar se você tiver o Espírito Santo, a divina semente. Porque eu não sou amável. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa eu dizer a você. Você tão bonitinho, dourado, brilhante, como de minha neta. Você tão bonitinho, dourado, brilhante. Você não é amável. Você não é a pessoa. Pelo contrário, a maioria de nós somos insuportáveis. Não é não? Seja sincero. Eu estou admirado com o pouco tempo que eu conheço. Eu vou nem pedir permissão a ele para fazer isso, mas vou fazer. O nosso irmão Ícaro. Porque o caba para falar mal de si é ele. Mas ele fala mal demais dele, rapaz. Eu tô muito curioso de conhecer a esposa dele. Porque ele só elogio para ela. Mas dele, ele é cada rindade. Toda vez que eu converso com ele, ele me dá uma lixa de rindade dele. É porque é assim mesmo. Nós somos assim mesmo. É um potencial para servir que a gente tem. E a gente usa o potencial todinho. Não é não? Ah. Só que, se você recebeu a divina semente, o seu DNA passa a ser transformado. Você agora passa a pensar, a agir e a amar conforme aquele que você agora é filho. E aí, deixa eu ver se você já percebeu isso em você. Uma preocupação com pessoas que você não devia se preocupar. Já teve isso? Você, rapaz, já fiz tanto por ele, mas por ela, eu não devia, mas você não sabe. Se você, aí você olha e você diz assim, não vou fazer mais, não. Mas você quando olha, você está amando de novo. Você está orando pelaquela pessoa de novo. Você diz assim, deixa ele. Mas o Espírito Santo não permite que faça, porque o que tem em você é amor. E isso não vem de você, é a graça de Deus. Porque essa marca que Deus coloca essa semente no seu coração não é humana, é divina. Esse é o dom perfeito. Esse é o dom perfeito. Que quem não tem esse dom perfeito, ele pode cantar cântico lírico de forma perfeita. Ele pode cantar ópera, ele pode ter os maiores dons e talentos humanos, sabe? Ele pode ter uma voz doce, ele pode ter todo tipo de atitude, mas a Bíblia diz que sem amor é uma lata batendo, pam, 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 o badalo de um sino. É algo sem utilidade, não tem valor sonoro algum, não tem riqueza musical nenhuma. Mas quando tem amor, e o amor divino, não é o seu amor pessoal, é o amor divino, até atitudes que nós tomamos que não entendemos porquê, faz com que gere uma onda tão grande, tão maravilhosa de amor, que alcança outros corações, porque o que transborda não é o que sai de você, é o que sai de Deus, do Espírito Santo que habita em você. Ontem
passamos o dia ontem na nossa igreja lá no Bessa. E não sei se aconteceu com os irmãos ontem também isso. Estava muito calor lá. E meus olhos suaram o dia quase todo. E eu saí lá com meu lenço molhado de tanto que meus olhos suaram. Soaram com testemunhos maravilhosos do que eu vi e ouvi que o Senhor tem feito. Mas uma coisa me impactou muito e meus olhos suaram com isso também. Quando o pastor Eliseu, que nós temos ajudado lá no trabalho, temos orado tanto por esse trabalho lá em Guiné-Bissau, ele disse que nos primeiros dias lá, ele chegou um momento que ele não suportava ouvir as pessoas falando a língua deles lá em Guiné-Bissau. E aí ele se acordou, mas ele pediu que a esposa fechasse as portas, não abrisse as janelas. Disse assim, não vamos dar sinal de vida hoje, porque daqui a pouco se a gente abre uma janela, vai chegar uma criança aqui falando em crioulo para abrir a porta e vão começar a querer conversar e eu não quero ouvir ninguém, eu não suporto ouvir essa língua. E ele disse, passou 3 dias dessa forma. Aí você pode dizer, pastor, isso é emocionante? Sim. Sim. Para mim, muito emocionante. Porque só um crente em Cristo consegue confessar um pecado desse diante de seus mantenedores, das pessoas que têm orado, porque ele tinha muitas outras coisas maravilhosas para contar e ele contou do que Deus tem feito, de como aprendeu a língua e que adotou uma criança de lá e que seu filho aprendeu a língua, e de tudo. E ele contaram muitas coisas boas, mas ele fez questão de dar esse testemunho de sofrimento pessoal, do pecado pessoal, do coração duro. Mas esse momento que ele teve de trevas não prevaleceu sobre ele, porque dentro dele, no coração dele, o que está é o amor. O Espírito Santo, que faz ele amar aquele povo e suportar sede, fome, falta de energia, falta de água potável, falta de conforto para a família, tudo por amor. Vocês estão me entendendo? É isso que João está dizendo. Está dizendo que esse é um DNA, esse é um registro, isso é uma marca. Como diz um amigo meu, indelével, intocável, que não tem como duvidar dos filhos de Deus. Mas não só isso. Esse amor não é só um sentimento. Esse amor é demonstrado com ações. É o que eu acabei de falar. Veja comigo. Veja comigo. Versículos 16 ao 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, fecha-lhe o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amor não é conversa. Amor é ação. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Você pode servir sem amar. Você pode fazer coisas excelentes sem amar. Sim ou não? Eu conheço pessoas que odeiam o trabalho, odeiam as pessoas que trabalham com ela, odeiam a empresa, odeiam o patrão, odeiam tudo, mas eles são excelentes trabalhadores. Chega na hora certa, faz o serviço bem feito, entrega o resultado. Se for necessário, ele faz hora extra. Ele faz tudo sem amor nenhum. Ou você nunca foi atendido num hospital por um médico que deu o remédio certo, que lhe indicou o tratamento certo, mas ele parecia que tinha nojo de você. Ou você nunca foi atendido num hospital ou numa UPA por uma enfermeira que parecia com nojo. Tocando em você assim com nojo.
mas aplicou a injeção que você não sentiu nem dor. Hã? Tem amor? Não. É, a enfermeira está aqui, né? Não tô falando de Shell, né? Enfermagem por amor e o povo, né? Não, mas é bem feito. E quando você vai, o que importa é que faça. Precisa dizer, I love you e me dá a injeção. Só aplica a injeção e vamos embora. Se ficar bom, não é assim? É. Agora, quem ama, escuta o que eu disse. Você pode servir sem amar. Mas quem ama, serve. Não tem pra você dizer que ama e não está disponível. Ah, eu amo fulano. Rapaz, eu estou precisando de você aqui. Faltou meu gás. Oh, rapaz, que pena, amor. Hã? Como assim? Minha bicicleta furou o pneu aqui, rapaz. 3 ruas da tua casa, mas rapaz, acabei de me deitar. Fala com outra pessoa. Ixi, fulano ligando de novo. Hã? Aí, meu irmão. Olha o que João diz. Você dizer que ama, mas você vê o irmão padecendo, precisando, e você não faz nada. Não tem amor nenhum, não, porque amor é sacrifício. Veja como é que ele começa afirmando. Nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conheceu o amor? Você conheceu o amor por onde? Pela televisão, foi? Como era aquele programa de Silvio Santos? Você lembra, doutor Damião? Irmão Damião? Lembra do programa Não sei o que do amor? Não era que tinha um programa no Silvio Santos que era não sei o que do amor? Hã? Em nome do amor. Você conheceu o amor ali? Não! Num filme de Hollywood, você conheceu o amor num filme de Hollywood? Numa novela da Globo? Você conheceu o amor aonde? Olha o que João diz, onde é que a gente pode conhecer o amor. É em Cristo Jesus. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. O amor, o exemplo do amor que nós devemos ter é o sacrifício de Cristo. Logo, o que João está dizendo, ele vai continuar a frase. Logo, aquele que ama está disposto a se sacrificar pelo irmão. O que ama, ele coloca seus interesses de lado para servir ao irmão. Sabe, fiquei muito feliz aqui na congregação quando o nosso irmão Crispim sofreu aqueles dias ali na UTI, mas quando ele disse assim, ele não, né? Ele não tinha nem como dizer, Dada disse, tá precisando de gente para dormir lá com o Crispim. E os nossos irmãos aqui se dispuseram para ir. Alguns iam trabalhar no outro dia, mas eu vou. E eu fiquei muito feliz e vi meu irmão ser muito amado, porque nas primeiras semanas a gente tinha mais gente do que dia para dormir. Foi não? Ah, eu amo. Mas eu vou passar a noite no hospital, nada. Eu amo demais, mas ele lá e eu aqui. É, meus irmãos. Não são poucos assim. Não são. Não demonstram nada do DNA de Cristo. Agora é interessante, viu? Que quando a igreja começa a se sacrificar, quando os crentes começam a fazer um esforço a mais, Cristo faz com que esse amor pareça ser muito maior do que de fato o é. E eu vejo isso aqui constantemente.
Quando a gente faz pequenas ações de amor. Quando a gente diz assim, vamos doar. Vamos ajudar. Vamos servir. Quando a gente desapega e quando a gente vai, aí as nossas pequenas ações, Cristo faz maravilhas. E a gente vê contagiando outras pessoas. Eu quero caminhar para encerrar, meus amados. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu quero relembrá-los que diante de tudo isso, talvez você ouviu muita coisa essa noite e umas coisas você disse, ô glória, sou filho de Deus. Mas aí você foi contando e disse, eita misericórdia, será que eu sou filho do diabo? E ficou. E daqui a pouco o ratinho chega aqui com o exame do DNA e eu quero ver o que é que você vai dizer. Sinta-se respondido nesse momento. Ainda que por algum instante a sua fé vacile, ainda que por algum motivo o seu pé escorregue, que ainda que por algo que você ainda não consegue explicar, mas os seus sentimentos, hora ou outra, são mudados. E você diz assim, eu achei que eu era crente ontem, e hoje eu não acho, eu acho que eu não sou mais. Eu já senti esse amor que estão falando aí, mas hoje eu talvez não estou sentindo mais. E será? O que será de mim? Deixa eu lhe chamar a atenção para uma coisa. A sua segurança, ainda que você tenha que ter obras, mas a sua segurança não está nas suas obras. Não está no que você é, nem no que você faz. Sua segurança deve estar em Deus. Olha o que a Bíblia diz. Versículos 19 ao 24. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizemos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu. Isso que João diz no início aqui é maravilhoso. Olha só. Nisso sabemos que somos de Deus. Aí ele diz assim: eu sei que sou de Deus, mas meu coração me acusa. Meu coração me acusa. Ora outra, meu coração me acusa que eu sou pecador, que ainda eu tenho obras que parece que eu não sou filho de Deus. Aí ele diz: fique tranquilo, Deus é maior do que seu coração. E ele conhecia você e me conhecia antes de me escolher, antes da fundação do mundo. Ele sabia tão ruim e tão miserável eu sou. Ele sabia. Ele sabe. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você. Ele amou. E ele amou de tal maneira que deu seu filho, para que eu e você tenhamos vida eterna. Logo, se seu coração lhe acusa, não se deprima, não entre em estado de remorso. Faça o que Deus manda fazer. O que é?
Confesse. Confesse os pecados. Confie em Cristo. Arrependa-se e comece a amar. Amar. Amar o próximo. Amar pecadores. Assim como Ele ama. Quantos mandamentos você tem que obedecer para ser salvo? Hã? Nenhum. Só tem que crer em Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Isso que João disse? Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o seu Filho, Jesus Cristo. Para ser salvo, só isso. Por ser salvo, ame. Ame. Se esforce. Ame. Se gaste. Se deixe gastar. Às vezes a gente vê muita gente querendo servir a Deus, mas acha que só há serviço a Deus se for ou dentro da igreja cantando, pregando, ou só há serviço a Deus se for pregar nos ribeirinhos, se for para coisa, sabe, coisa difícil? Mas aqui é amar. Amar. Quer servir a Deus? Ame. E ame a quem? Quem Deus ama. Comece amando os crentes da sua igreja. Comece amando os crentes da sua igreja. Comece indo na casa dele. Comece vendo se ele tem alguma necessidade. Comece vendo, ajudando naquilo que lhe for necessário. Comece orando, chorando. Chorando com quem chora e se alegrando com quem se alegra. Comece servindo. Aí Deus pode fazer com você obras maiores. Né? Porque tem gente dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Para a África. Se Deus der a passagem para a África, ele vai. Mas se for somente para ele ir na casa do irmão, ele diz, eu não, mande outro. Para ficar no irmão no hospital, eis-me aqui, envie-me a mim. Para o hospital com a irmã, vai parir. Não, não dá. Para o irmão que está cirurgiado, não dá. Não. Acompanhar uma irmã no médico, não dá. Ajudar o irmão, acompanhar na dor, não dá. Eis-me aqui, só para uma coisa difícil. Não tem essa ordem na Bíblia. Jesus, quando foi ensinar, quando perguntaram a ele quem era o próximo, como foi que ele disse? O próximo é quem? O próximo é que pega no braço, que bota dentro do seu carro, na sua moto, no seu jumento, e assume as necessidades, e leva para o hospital, e está disposto a limpar a ferida. Não foi isso que ele disse, não? Estão lembrados? Quem é o próximo? Jesus contou a história do samaritano, que socorreu o homem que tinha sido assaltado e levado uma surra e estava à beira da morte. Quem é o próximo do homem? O que socorreu. Ame seu próximo. Esteja perto dele ao ponto de você poder socorrê-lo. Amém? Vamos ficar de pé?